Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que provavelmente você já se fez ou já ouviu alguém fazendo, que é: qual é a vontade de Deus pra minha vida? E se você tá aqui assistindo esse vídeo, isso já é um bom sinal, porque você realmente quer saber a vontade de Deus, você quer fazer a vontade de Deus. Mas será que a gente tá buscando isso de uma forma que agrada a Deus? Eu vou usar 2 livros pra responder essa pergunta, então se você quer saber, vem comigo. O primeiro livro que eu vou usar, e na verdade eu vou falar só dele hoje, e o próximo eu vou falar no próximo vídeo, é esse livro aqui, Renovadas, da Jen Wilkin. Esse livro eu só li até o capítulo 2 por enquanto, mas ele já me ajudou a pensar nesse vídeo. Por quê? Logo na introdução, a autora vai dizer que a nossa pergunta muito frequente sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que tá aqui atrás, na verdade, é num sentido de o que eu devo fazer. Qual a vontade de Deus pra minha vida, assim, no sentido de que caminho eu devo tomar agora, ou que emprego eu devo aceitar, ou que decisões eu devo tomar nesse momento, o que eu devo fazer. E a gente acaba pensando nesse sentido, mas ela vai dizer que o mais importante, a principal pergunta, na verdade, sobre a vontade de Deus, é quem a gente deve ser. Então, quando a gente fala de formular melhor a pergunta, é nesse sentido. Talvez a gente já tenha isso muito claro na nossa cabeça, que qual a vontade de Deus, a gente pensa muito em decisões grandes, a gente pensa em que caminho a gente deve tomar naquele momento, mas o melhor é a gente pensar em quem devemos ser. E aí o livro vai seguir respondendo quem nós devemos ser, né? E quem nós devemos ser? A imagem de Deus. E é por isso que esse livro começa assim, porque ele fala sobre 10 maneiras de refletir os atributos de Deus. Então ele fala sobre os atributos comunicáveis de Deus. A autora partiu disso para dizer, olha, a vontade de Deus para sua vida não é que você faça determinadas coisas, mas é que você seja como Ele é. As perguntas, o que eu devo ser, o que eu devo fazer, realmente estão bem relacionadas, né? Mas num sentido mais profundo, a gente tem que pensar primeiro em quem nós devemos ser, para depois pensar o que nós devemos fazer. E o livro vai seguir explicando isso, como que a gente faz isso seguindo os atributos de Deus, mas eu não vou focar nisso agora. O que eu quero focar é que a gente pode estar muito preocupado com fazer o que é certo, sem se preocupar em ser o que é certo, né? Ser a imagem de Deus de uma forma genuína. A gente não se importa em quem a gente é de verdade, no fundo, o coração das nossas intenções, mas a gente quer tomar decisões certas. Isso pode estar mascarando, por exemplo, um desejo de que a sua vida dê certo, de que você tenha sucesso, por exemplo, que faculdade eu escolho, se eu me mudo de casa ou não, se eu aceito tal oportunidade ou não. Você pode estar baseando essas suas decisões no que vai dar certo na sua vida. E aí você acha que se você não tomar a decisão certa, a sua vida vai ir por água abaixo, você vai estragar a sua vida. Só que a sua motivação para suas decisões corretas está no seu sucesso, está nas pessoas falarem bem de você, enfim, de você ser bem visto. Mas, no final, são motivações egoístas, né? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, é que a gente seja a imagem dele. E tem o outro lado ainda, de querer saber qual a vontade de Deus na nossa vida, que eu vou falar ainda mais também no próximo vídeo, que é avaliar as nossas intenções e nossas motivações de querer saber a vontade de Deus. Quer dizer, você quer saber a vontade de Deus porque você não tem fé? Você não consegue viver pela fé um dia após o outro? Você precisa saber qual a vontade dele para você seguir nesse caminho certo, sem ter que ter nenhum tipo de imprevisto, sem nenhum tipo de insegurança? Ou da forma que eu falei mesmo, né? É pela sua ambição que você quer saber a vontade de Deus, eu quero ir pelo caminho que vai dar certo, então eu quero a vontade de Deus, mas você não quer ter um coração arrependido, você não quer buscar a imagem dele e abandonar seus pecados e carregar a sua cruz, né? Então, a gente tem que avaliar as nossas motivações. E a ideia desse primeiro vídeo sobre esse assunto é realmente que a gente avalie o nosso coração. Por que você pesquisou qual a vontade de Deus pra minha vida ou algo relacionado para acabar nesse vídeo? Por que isso é uma coisa que a gente se importa tanto? Será que a gente tem os motivos certos para isso? Um exemplo muito bom que o livro dá é o exemplo de Pedro. Pedro tinha uma grande decisão na frente dele. Ele podia negar Cristo, ou ele podia reconhecer a Cristo na frente de todos, independente dos resultados que isso trouxesse. E ele escolheu a decisão errada. Mas o que estava em jogo ali não era a habilidade de Pedro de fazer boas decisões, de avaliar o contexto e falar, essa decisão aqui é mais adequada, se eu negar a Jesus, então eu não vou ser perseguido, eu vou conseguir sair livre dessa. Não é isso que estava sendo avaliado ali. Pedro estava sendo avaliado na sua fidelidade ao Senhor, e ele falhou. Então ele estava avaliando o seu ser. A decisão ali era sobre quem ele era, não sobre se a decisão era certa ou não, o que ele precisava fazer ou não. Mas olha só que coisa incrível. Ainda ele tendo feito a decisão errada, porque Pedro negou a Cristo, o mais evidente não foi ele ter negado, mas a fidelidade de Jesus de restaurar ele depois, quando Jesus ressuscita e volta e fala com Pedro, né? Você me ama? Então, ele dá essa oportunidade para Pedro e ele mesmo restaura. Pedro errou e ele se arrependeu profundamente, a Bíblia nos diz. Mas foi Cristo que o sustentou, mesmo com essa decisão errada. Eu estou dizendo aqui que não importa a decisão que você tome, que Deus vai te levar para o caminho certo, isso está longe de ser verdade. Mas a questão é que uma decisão errada não necessariamente vai estragar tudo. E muitas vezes a gente considera as nossas decisões desse jeito. Se eu escolher a faculdade errada, minha vida acabou. Se eu for por esse emprego que talvez não me leve para o lugar onde eu quero ir, acabou minha vida. Eu vou estragar tudo. Não.
Não necessariamente uma decisão errada vai estragar tudo. Claro, se você tem um coração rebelde contra Deus, que você não tá nem aí pra vontade de Deus e que você tá tomando suas decisões impensadamente só porque é o que você quer fazer, muito provavelmente você vai estragar tudo, porque você está longe dos caminhos de Deus. Agora, quando a gente está buscando a vontade de Deus, e às vezes tem alguma coisa que a gente não sabe o que decidir, a gente não precisa pensar que uma decisão errada nesse assunto vai acabar com a sua vida, vai, pronto, agora Deus não vai mais me guiar pelo caminho. Pelo contrário, nada pode nos separar do amor de Deus, nem as nossas escolhas. Isso eu estou considerando que você é crente, que você já se rendeu a Cristo, sabe? Que você está buscando viver conforme a vontade dele. Porque pensa comigo, se fosse assim, se uma decisão errada estragasse tudo, você não precisava confiar na soberania de Deus, a vida ia estar nas suas mãos. Então, de que adianta Deus ser soberano se eu acho que uma coisa que eu faço e pronto, acabou a minha vida? A gente está vendo aqui um pontinho da história do Senhor. Tem a noção da eternidade, então você não precisa se preocupar com o que você está fazendo agora, porque a gente sabe muito pouco em relação a Deus, só que Deus diz que tudo coopera para o nosso bem, então Ele está cuidando de nós. Aqui eu vou citar exatamente como está no livro, ela diz que Deus pode usar o resultado de qualquer decisão para a sua glória e para o nosso bem. Então, mesmo que você tome uma decisão errada, tipo, talvez a decisão que não te leve pelo caminho mais, assim, agradável possível, que te faça sofrer, Deus pode usar isso para a glória dele e para o nosso bem, e Ele vai te fazer aprender com isso. Ah, mas eu quero tomar só as decisões certas. Isso já é um poder que a gente não tem. A gente tem que confiar. E isso, eu tô dizendo não para que você perca a esperança, tipo, então eu não vou decidir nada mesmo, eu vou deixar a vida me levar. Não, é porque isso nos dá segurança. O fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele pode usar a nossa decisão para o nosso bem e para a glória dele, isso nos traz segurança, isso tira de nós o peso das nossas decisões. A sua vida não tá nas suas mãos. Igual quando a gente fala que Deus é que sustenta, né? A gente trabalha, mas Deus sustenta. Igual o Salmo 127, seus amados Deus dá enquanto dorme, mas então você não vai trabalhar? Não, você vai trabalhar, mas sabendo dessa segurança de que é Deus que te sustenta da mesma forma, a gente tem que tomar decisões sábias, mas sabendo que é Deus que nos dirige. Então, até aqui, a gente viu qual deve ser o nosso coração em relação à vontade de Deus. Que a nossa principal intenção tem que ser em relação a quem nós devemos ser. Mas nós ainda temos que tomar decisões na nossa vida, né? Cada dia a gente tem mais coisas para decidir. E como que a gente faz isso de uma forma que agrade a Deus na prática? É isso que eu vou falar na semana que vem, na parte 2 desse vídeo. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só o primeiro vídeo, por isso só tem um livro, mas no próximo vídeo eu vou indicar mais um livro e falar um pouquinho mais sobre ele. Se você gostou, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra você saber quando o próximo vídeo vai ser lançado e não perder nada do que vai aparecer aqui no canal, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus e até mais!